Teatro, uma das artes mais antigas do mundo e até hoje uma das mais belas formas de arte. Para muitos, o teatro é um simples meio de entretenimento, uma futilidade e até quem diga que não é um trabalho de verdade. Mas eu tô aqui hoje para mostrar para vocês o contrário e que isso deve ser sim valorizado. Estamos aqui hoje para acompanhar a montagem de um espetáculo chamado Por Isso Tudo Acabou Assim. Um espetáculo montado de forma independente e vamos usá-lo como base do nosso assunto. A idealização e o roteiro é um dos primeiros passos e não é tão fácil quanto parece. Porque qualquer um pode ter uma ideia, mas o que difere nesse meio é o seu objetivo, a sua motivação, o que você quer mostrar com essa história. O processo de criação de um texto, de idealização de uma história, não é tão preto no branco quanto as pessoas acham, né? Eu acho que cada autor, cada idealizador, cada dramaturgo tem um pouco do seu processo de construção de um roteiro, mas, sobretudo, existem alguns processos que são muito similares, né? Uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer é tentar testar ideias. Então, geralmente eu tenho ideias na minha casa ou ideias fazendo coisas, algum ato do dia a dia me traz uma inspiração e aí eu escrevo sobre isso. Ou então eu tento deixar isso anotado em algum lugar que seja consistente para mim, para depois eu testar outras ideias. Então, eu sempre começo pelo esqueleto do meu texto. Então, da onde eu quero partir e aonde eu quero chegar. E aí eu tento, dentro desse esqueleto, montar um caminho que me pareça viável e atrativo até chegar no meu ponto final. Mas nem sempre é tão simples assim. Às vezes você tem ideias e no meio do processo você vê que aquela ideia não era tão interessante, então você reescreve. E aí, a partir de uma reescrita, você tem que escrever outras cenas que às vezes você já escreveu. Então, não é tão simples e tão claro assim, é essa receita de bolo e é assim que você chega. Mas uma coisa que eu acho que sempre ajuda um texto a se tornar algo palpável é você apresentar ele para um público. Então, uma coisa que eu sempre tento fazer é leituras dramatizadas, né? Eu tenho um grupo de amigos que geralmente eu chamo para que eles façam uma leitura experimental daquele texto. E não necessariamente são atores, muitas vezes são pessoas que consumem teatro, ou podem ser pessoas que também consomem. Geralmente são pessoas que consomem teatro, ou também podem ser atores, mas eu quero que, na verdade, a gente entenda como é que o público reagiria a essa peça? Se as piadas funcionam, se o texto é cativante, se os personagens são carismáticos. Porque às vezes as coisas funcionam na sua cabeça, mas quando você vai chegar e de fato apresentar para um público, só funcionava dentro de você. Então, como é a reação? Como é que como é que esse texto se encontra na boca de atores? Como é que eles interpretam aquilo que você escreveu? Porque é isso, o texto ele é a primeira parte de um processo. Aliás, às vezes nem a primeira parte, né? Ele é uma das partes de um processo. Depois a gente vai encontrar direção, vai encontrar atores, vai encontrar plateia, vai encontrar as partes técnicas, luz, som, cenário, figurino, adereços e tudo isso incrementa. Então, como é que esse texto funciona quando ele encontra essas primeiras outras partes? Então, acho que é isso. Em relação a ser fácil ou não ser fácil, a valorização desse processo, eu acho que vem muito disso. Assim, eu sinto que no Brasil hoje a gente carece de obras autorais dentro do teatro contemporâneas, né? A gente está sempre muito voltado e pautado para grandes nomes como Nelson Rodrigues, o que é ótimo, que a gente tem que valorizar mesmo o nosso passado, mas também valorizar o nosso público, os nossos roteiros, os nossos dramaturgos do hoje, assim, que contam a nossa história do hoje, porque são tão importantes quanto esse legado que a gente tem no Teatro Nacional. Então, eu acho que é isso. É isso. Depois de ter uma ideia, a gente ainda tem que passar por alguns obstáculos até chegar no ponto certo que vocês veem lá no palco. Porque é muito difícil achar alguém que invista na sua ideia. Espetáculo independente, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é o dinheiro. Eu acho que é o principal. A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem... o corre sempre vai ser o mesmo, claro que é diferente porque é uma produção maior, você tem uma equipe maior. A equipe de produção é basicamente eu e Gabi.
Então a gente tem que correr atrás de tudo. E aí nessas horas, além da Gabi ser produção, ela ainda é elenco. Então ela tá lá correndo, eu tô fazendo as outras coisas, e aí às vezes no meio do caminho ela tem que parar alguma coisa no elenco porque eu preciso resolver uma coisa e eu preciso dela, e tem coisa que não dá pra resolver sem ela, e ela também tem coisa que não consegue resolver sem mim. Então assim, a gente faz muito muito numa parceria. O que a gente trabalha. A gente trabalha na parceria para as coisas funcionarem da melhor forma possível. Mas eu acho que o que melhor define o sucesso de uma produção independente é a força de vontade. Eu acho que a gente ter a força de vontade e a gente querer ir com garra atrás, a gente tem um objetivo. Então a gente não vai desistir enquanto a gente não conseguir. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, apesar de ter uma grande dificuldade, que é o dinheiro e a falta de infraestrutura, né? Eu acho que a nossa força de vontade supera isso tudo e a gente consegue fazer, tanto que o Pita tá aí lindo, maravilhoso, é um orgulho. E eu fico sempre muito feliz de ver esse espetáculo no palco crescendo a cada dia mais. O trabalho do ator também é pouco valorizado até hoje no teatro. E é uma das partes muito importantes, porque não basta só escrever as falas, ele precisa trabalhar muito e estudar bastante para deduzir o que o personagem está sentindo. E esse é um trabalho que leva tempo e é muito importante. Na minha opinião, o que é um pilar importante para qualquer artista, né, de palco, de cinema, de audiovisual, qualquer parte da atuação, né, em si, eu acho muito importante você descobrir cada pedaço, cada nuance do personagem, da personagem, do que está inserido nessa história, nesse enredo, porque não importa o tamanho do personagem ou a importância dele para a história, né? Ele tá inserido nesse pedaço, nesse grande quebra-cabeça por algum motivo. Então, talvez tentar se aproximar dessas emoções dele em questão do enredo. Eu, por exemplo, eu sempre procuro primeiro, né? Tentar pesquisar essas coisas em comum para eu poder facilitar a essa identificação comigo, né? E aí depois eu vou começando a descobrir aquilo que eu falei das nuances, né, das diferenças, e trazer essa peculiaridade para ele que faz ele ou ela ser diferente do ator, da atriz, sabe? Você poder, ao mesmo tempo que você tem essa vontade de se aproximar, de descobrir, de ser mais interessante, de se tornar algo atrativo tanto para você, tanto para quem vai assistir, você saber distanciar e saber contar isso de uma terceira pessoa. Você percebe que muitas entrevistas que os atores falam, né? Por exemplo, a pessoa que atuou no tal personagem, ele fala do personagem na terceira pessoa porque ele viveu aquilo, mas ele consegue se enxergar de fora. Então é saber se colocar nesse lugar de uma proximidade meio que Wi-Fi, sabe? Você tá perto, mas às vezes tá longe, tá perto, tá longe. Então acho que é saber essa dosagem, estudar sempre, procurar referências, né? Eu tenho muitas referências, né, de gente que estuda de ler, estuda de ver, de assistir, gente que estuda na prática, que faz, né, que fala que é um grande brincar de faz de conta, que é uma coisa que criança faz, que é também um grande método, né, da atuação. Então acho que para mim a importância é você se jogar, você entender e saber o que funciona. Para você que não adianta também, né, você seguir vários conselhos e aquilo não talvez funcionar para você, porque o teatro é uma coisa muito viva, né? Então é algo que talvez você vai se conectar e talvez não, e tá tudo bem, não existe um certo ou errado. Existe o que é certo para você e o que funciona para você. No teatro musical, nós também temos a etapa das músicas. E isso é, obviamente, algo que deve ser muito bem pensado, estudado, ensaiado, para poder trazer para o espectador todo o sentimento que o texto tem a oferecer. Porque desde os elementos que tem no arranjo, até as palavras cantadas pelos personagens, tudo isso carrega os sentimentos que a gente precisa que o espectador sinta quando ele estiver na plateia. Eu acho que o compositor, num musical, o papel dele é tão importante quanto o cara que vai fazer o libreto, né? A pessoa que vai fazer o libreto. Porque num musical, principalmente quando a gente está falando de teatro musical, né? Em que a letra, a música, de alguma forma também está fazendo parte da contação da história, a gente precisa que o compositor e esse libretista estejam muito bem alinhados, né? Inclusive tem muitos musicais que a gente conhece que a gente reconhece pelo compositor, né? Que a gente lembra do musical pelo compositor, porque muitos começam como um projeto daquele compositor específico que vai depois atrás
de um libretista para que conte essa história, né? A gente pensa em Sondheim, a gente pensa em Stephen Schwartz, a gente pensa em Lin-Manuel Miranda, que são compositores. Podem até ter tido algum pitaco aqui, um pitaco ali, na hora de montar o libreto, mas a maioria dos musicais deles tem libretistas que não são eles. São pessoas que estão ali escrevendo os diálogos, escrevendo as cenas, mas que no fim das contas a gente lembra desses musicais por conta dos nomes deles, né? Então, essas pessoas, esses compositores, eles têm uma dinâmica ali de pensar no que eles querem falar, de pensar na mensagem que eles querem passar, e acho que as músicas, as letras que vão sendo construídas juntos com as cenas também. Nossa, tô embolando tudo, mas enfim, tá surgindo várias coisas aqui. Também tem isso, né? A qualidade que você vai botar em um trecho musical específico para você passar uma mensagem específica. A música não é só música, não é só uma balada que envolve a gente e que faz a gente dançar na cadeira. Não, uma nota específica ali quer dizer alguma coisa, uma cadência harmônica quer dizer uma outra coisa, você consegue repetir temas melódicos durante a peça, e esse estudo, essa análise musical que você faz em cima dessa dramaturgia é muito maneira, é muito rica e é muito importante. Porque isso é feito com palavras numa peça não musical, né? Então, se a gente está falando de musical, o ideal é que a gente faça a mesma coisa, só que em vez de palavras, com notas, com sons, né? O teatro não é só as pessoas que a gente vê em cima do palco. Na verdade, existem muitas engrenagens que fazem toda essa grande máquina funcionar. Existe a pessoa que escreve o texto, o diretor, o compositor, o coreógrafo, quem solta a música, quem ilumina, quem trabalha na bilheteria, quem limpa o teatro e até a pipoqueira. Todas essas pessoas são importantes para fazer tudo isso aqui ficar lindo no final para você assistir. O teatro é um lugar de se encontrar com a própria humanidade. Tanto para a pessoa que está em cima do palco, quanto para a pessoa que está sentada na plateia. Eu acho que é uma forma de lembrar para a pessoa humana que a gente está vivendo aqui e agora. E que se a gente não estiver junto, nada acontece. Porque o teatro é a arte de estar junto, né? Para além do ensaio com os atores, para além da equipe que está trabalhando atrás, se a gente estiver fazendo teatro numa sala fechada, sem ninguém para assistir e receber a mensagem, a gente não está fazendo a arte 100%, sabe? A arte em si é bom para todo mundo, para se deixar se levar um pouco pelas histórias que são contadas nos palcos. Se você é adulto, é bom você voltar um pouco a ser criança, assistindo. Sim. Então, tipo, até mesmo, falo por mim, pela Rai, que a gente estuda para ser professora, até mesmo pra gente, eu acho que seria um pouco difícil, porque tem situações e situações, tipo, apresentar a arte para crianças e adultos, adolescentes, que não conhecem nem um pouco, que não têm vivência disso. Principalmente aqui no Brasil, que é muito Exato. difícil o costume de ir ao teatro. Ou é difícil, para pessoas que não têm essa vivência, é bem difícil. Então, tipo, acho que a arte, não falo que, por mim, tipo, que é a melhor coisa do mundo, mas, tipo, que todo mundo precisa ter um pouco de arte é essencial. Você que está indo assistir o teatro, você não está sentada ali como uma pessoa passiva que está só recebendo a mensagem. A mensagem existe junto com a pessoa que está assistindo. Porque cada um vai entender o que ela está vendo de forma diferente. Cada pessoa vai enxergar com a sua própria trajetória. E isso faz parte. E pra gente, a gente precisa da pessoa que está assistindo. E eu digo isso até pela experiência do agora. Boca a boca. Sim, o boca a boca é muito assim, preciso. Eu percebi agora com o Pita que a diferença entre as sessões de pessoas que riem de certas piadas e pessoas que riem de outras e coisas que às vezes a gente nem pensou que chegaria tão forte nas pessoas e assim, a arte é incompleta sem o outro. Pra mim foi em Quitéria, porque era muito nítido o quanto chegava a parte do Madeira, tava todo mundo rindo, sim, zoando, e logo depois chegava a minha cena com as meninas, e era uma quebra totalmente grande.
tipo, falando eu como atriz que na hora apresentei, foi muito bom ver o incômodo das pessoas, no sentido de, tipo assim, caraca, meu Deus, tipo, dava pra ver, eu que não enxergo nada sem óculos, mas, tipo, dava pra ver as pessoas, tipo, fazendo assim, pra trás na cadeira, tipo, se segurando. Então, tipo, é muito, tipo assim, pra você foi o Pita. Aí comigo, Quitéria, tipo, em algumas sessões também, tipo, teve pessoas que riram nas piadas, teve pessoas que choraram na música da Quitéria, na música da mãe, na música das brasileiras, teve gente que bateu palma, que gritou, que não sei o que, mas tinha gente que só ficava completamente em silêncio. Então, tipo, foi o que você falou, chega em cada um de uma maneira diferente, o que é incrível. Seja peça nacional, peça nacional, peça que vem de fora, mas é montado aqui, peça que é remontada de formas completamente diferentes. Tipo, é muito bom. E eu acho legal que o teatro é esse lugar para pensar, não para você só observar a vida, pensar no que você tá vendo e pensar no que você vive também. Eu acho que seria isso. Teatro muda vidas, move o mundo. É amor, é guerra, é paz, é sentimento, é política, é voz. Todos nós precisamos de teatro. E o teatro precisa de vocês. Vá ao teatro. Corta.